Isso aqui é a área de Curacovo, né? Curacovo está sendo bastante atacada. Aqui o pessoal fala que vai haver um envolvimento, né? Aquele caldeirão, envolvimento, seja o nome que vocês queiram dar, né? Mas ainda está difícil, porque você não vê um ataque aqui, ó. Como não tem um ataque aqui desse lado, fica difícil. Eles estão expandindo a área de controle, tá? Aqui tem muito território, e aqui eu lembro, estão lembrados, só para lembrar vocês que aqui tem um monte de cidade, né? Tem esse reservatório, tá? E tem um monte de cidade. Me parece que os russos querem chegar à estrada, né? Nessa monte de cidadezinha, monte de vila que tem nessa estrada, tá? E aqui o objetivo, né, mais inteligente seria aqui, ó, você avançar por essa estrada, corta a linha de suprimento, corta a linha de suprimento aqui e você faz um bolsão, né? A mesma coisa desse lado, aproveita o obstáculo natural, que é o reservatório, você avança por aqui, ó, né? Avança, e aí você vai completando as pinças, né? Seria mais interessante fazer dessa maneira, mas o russo, às vezes, pensa de uma maneira que a gente nem consegue entender. Aqui é, Kursk, e aí vocês vejam que a situação modificou um pouco. Os ucranianos mandaram para aí uma brigada, né? Mandaram uma brigada, e está chegando uma outra brigada da França, completinha, e aí você vê que que parecia que seria formado um bolsão aqui, ó, e os contra-ataques ucranianos, né? Pelo menos reduziram o ímpeto russo aqui, ó. Vocês estão vendo que tem muito contra-ataque ucraniano acontecendo, estão vendo? Né? E a área de fronteira, isso tudo aqui é em 20 quilômetros, né? No máximo 20 quilômetros de profundidade, estão com menos de 400 quilômetros, isso aqui tem menos de 400 quilômetros. Essa área aqui é a área de Suzda, né? Que é uma área importante, um entroncamento importante de estradas e uma área de distribuição de gás. Então, é uma coisa assim bem colocada aqui. Os russos tentarem fechar aqui primeiro e depois fechar aqui, tá? Por quê? Porque fechar aqui, você vai tomar talvez o centro de gravidade da posição ucraniana em Kursk, que é Suzda, tá? Vamos lá para outra. Isso aqui, de novo, Prokofiev de outra maneira, né? Aqui, aquela expansão, vocês veem que os avanços são significativos, mas esse negócio, né? O avanço, os avanços russos, na minha opinião, estão sempre mesmo assim bem lentos. É claro, agora tem a Rasputsia para explicar, e você tem as estradas, né? Vocês têm, assim, fiquem sempre com esse negócio. Prokofiev está aqui, né? Prokofiev está aqui, está bem distante ainda. Mas você tem que cortar as linhas de retirada. Isso aqui é um rio, né? Estão vendo um rio? Isso aqui é um rio, tá? Então, você tem que chegar o mais rápido possível ao Rio, tá entendendo? O mais rápido possível. Aqui tem um monte de cidade, né? Aqui tem um monte de cidade, o que faz que Prokofiev seja um alvo difícil de atacar. Então, o que seria interessante a ser feito? Você avança, vem aqui na cidade, né? Vem aqui para tomar o flanco da cidade, atravessa o rio, já passa para o outro lado, né? Você tem boas possibilidades de avanço aqui, ó, passa pelo outro lado, né? Para você começar a envolver a cidade. E aqui é a mesma coisa. Nós já vimos esse avanço aqui, os russos estão bem devagar. E aqui tem um monte de cidadezinha, estão vendo? Né, que vão dificultar o avanço russo, tá? A última imagem, né, que é a que a gente tem, foram os ataques de ontem, né? Foram os vários ataques, onde está havendo muita oposição, aqui na área de Kherson, aqui é a briga pelas ilhas do Delta. Aí você não vê muita atividade, né? Porque o tamanho da bolinha diz o tamanho da atividade. Aqui é essa poresia, né? Você não vê muita atividade aqui, tá? E você vê o quê? Aonde é aqui, né? Prokofiev, Chazov Yar, aqui em cima está Kupiansk, tá? E Kramatorsk. Então, essa área aqui, vocês vejam que falta para chegar à fronteira, ainda falta muita coisa, né? Falta bastante coisa. Tem aqui uns 30% do território de Donetsk para ser tomado, isso ainda é algo bastante terreno, a mesma coisa aqui na Zaporizhia, tá?
Aqui, vocês veem aqui, está pertinho, né? Mas esse pertinho aqui é 20 quilômetros, 30 quilômetros. E não é tão fácil assim, tá? Ainda mais com o efetivo russo. Aqui é Kursk, tá? E aí o que que eu estou falando? Né? Aqui, se vocês forem ver, tem aquelas protuberâncias. Vocês vejam que no caso Salt Front, não marcou nada. Por quê? Porque o russo aqui ocupou uma faixazinha de 5 quilômetros, às vezes menos do que isso, às vezes um pouquinho mais de 10, que vai de Chernikov a Kharkov, mas basicamente Chernikov e Sumy, ocupando pequenas áreas, né? Chernikov e Sumy, desculpa, Chernikov e Sumy, né? E Sumy, né? Ocupando pequenas áreas que os ucranianos, vamos dizer assim, eles evacuaram. Aqui na área, né, de Kharkov, Kharkov está aqui, tá? E aqui na área de Kharkov, né, eles praticamente pararam o avanço aqui em Volchansk. As batalhas estão duras, tem o rio, né? O rio sempre atrapalha, é aquilo que eu comento com vocês direto. O rio sempre atrapalha, ainda mais um rio, né, que ele está transversal ao eixo de progressão, então você tem que fazer transposição de curso d'água, é uma coisa mais complicada. Então, isso é que é a diferença, né? Essa é a grande diferença do que a gente está vendo, tá?